estamos mais uma vez para refletir na palavra do Senhor, que nos ajuda na nossa caminhada cristã para nos aproximarmos mais do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre voltar para casa. Há muitas pessoas hoje que estão perdidas, sem o lar, tanto o lar físico como o lar espiritual. E olha que o lar espiritual é muito mais sério do que esse lar físico. E a nossa leitura hoje vai nos levar a entender um pouco mais da importância de termos o nosso porto seguro, de estarmos firmes e na proteção do Senhor. Lucas capítulo 15, versículos 11 ao versículo 24. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. É uma história que faz um despertar na nossa vida, né? Inicialmente ficaríamos chateados com esse filho mais jovem por ter tomado essa decisão, mas muitos de nós participamos dessa mesma situação desse rapaz. Nós somos ingratos, amigos, com Deus. Muitas vezes temos a oportunidade de desfrutar das bênçãos do Senhor, da sua presença, e jogamos fora tudo isso aí pelas migalhas que o mundo nos dá. Então é hora da gente despertar para isso, né? E não ficar mais atento para não cair como esse jovem caiu. Esse texto é um texto que já foram feitas inúmeras pregações sobre a parábola do filho pródigo. Mas hoje eu gostaria de destacar, não diretamente nele, mas também na casa, no lar, no seu porto seguro. Quantos não valorizam o que têm e vivem no mundo em busca de algo que ele próprio nem sabe o que é? É uma busca frenética, uma busca louca, e acaba perdendo aquilo que mais precioso tem: o seu lar, onde está o que Deus te deu de presente. O seu lar, sua casa, é um lugar de refúgio, aconchego e segurança. E aí fazemos uma pergunta: depois de uma jornada de trabalho, depois de um tempo fora de casa, você se prepara para voltar para casa. E aí você está alegre porque vai voltar para casa ou não? Essa pergunta nós devemos fazer porque há muitas pessoas que hoje não têm prazer em sua casa. Talvez pelas suas más escolhas, os seus maus desejos, o seu lar não é mais aquele lugar de aconchego, de refúgio. O jovem da leitura de hoje saiu de casa com uma grande fortuna, muito dinheiro,
teve a oportunidade de usufruir de tudo que o dinheiro podia lhe proporcionar. Mas quando percebeu que trocou o que tinha de mais valor por as migalhas que o mundo oferece, e viu também que essas migalhas que o mundo oferece, por um instante parece ser muita coisa, mas logo desaparece, pois tudo aqui é passageiro. Percebendo isto, caiu em si e sem demora voltou para o seu lar, para o seu pai. Amigos, Deus nos fez para viver em família, ter prazer com o que Ele nos deu, nosso cônjuge, nossos filhos, nossa família, nossa casa, por mais humilde que seja, que ela seja o nosso porto seguro, pois lá está quem nos ama de verdade, quem amamos e quem nos ama. Quantos hoje estão vagando por aí, estão vagando por ter feito escolhas erradas e hoje estão longe, vagando no mundo, sem esperança, sofrendo. Mas a grande alegria é que Deus nos dá uma nova chance de voltar para casa, assim como deu uma nova chance para aquele filho pródigo. Sabia que hoje mesmo você pode abrir o seu coração para o Senhor e deixar que Ele te conduza ao seu verdadeiro lar? É isso mesmo. Deus te dá uma oportunidade hoje de você se reconciliar com Ele. Essa é a missão de Jesus. Muitos ficam tristes devido a essa Semana Santa, é uma semana de dor. Como nós falamos aqui há poucos dias, muitas pessoas nem comer carne não comem. Até falar alto algumas pessoas não falam. Música muito menos ouvem. Tem umas tradições antigas que as pessoas carregam. Mas o mais importante de tudo isso é o nosso relacionamento com Deus, nosso temor a Ele. Porque nada dessas coisas que eu faça, se eu não tiver com o coração contrito e arrependido das más decisões que eu faço, se eu não tiver como aquele filho pródigo que caiu em si e viu que tinha feito coisa errada e precisou voltar urgentemente, não faz sentido eu fazer muitas dessas, ter essa rotina, desses rituais e tantas outras coisas, se eu não temo o Senhor como deveria temer. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Você já prestou atenção quantas pessoas têm perdido a oportunidade de ser abençoadas por Deus por ter feito maus escolhas? Muitas pessoas perdem a oportunidade de receber as bênçãos de Deus por escolherem mal e viverem uma vida desregrada, longe do Senhor. Lembre-se também que o jovem, quando fala voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Quando nós reconhecemos, amigos, que nós não somos nada diante de Deus, nós precisamos dele para continuar. Aí sim nós estamos preparados para servir o Senhor. O mais importante de tudo isso, quando nós lembramos que Deus não guarda essa mágoa para apontar o dedo como aquele pai recebeu seu filho. Porque aquele pai poderia muito bem dar uma lição de moral naquele filho, mas o texto diz que quando o filho se levantou e correu para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e abraçou e o beijou. É assim que Deus nos encontra, meus irmãos. Não fique imaginando que Deus está apontando o dedo para você e te culpando e te condenando, porque não foi essa a missão de Jesus que ele veio aqui. Ele veio com compaixão. Você lembra do nosso texto hoje? Do início do programa, que Jesus teve compaixão daquelas pessoas, pois estavam perdidas como ovelhas sem pastor. É assim a nossa vida. Mas quando nós olhamos para Deus, nós devemos entender que está lá um Deus poderoso, amoroso,
que não está nos condenando hoje, não está dando oportunidade para mim e você se arrepender dos nossos pecados e nos aproximar dele. Porque o texto diz que, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. É assim que Deus nos quer. É assim que Deus nos ama. E lembre-se que nós temos uma grande oportunidade, enquanto estamos vivos aqui nesse mundo, de nos aproximarmos de Jesus, de nos aproximarmos do Senhor através do seu Filho Jesus. Quando Jesus estava na casa de Zaqueu, e depois que Zaqueu declarou sua mudança de vida para Jesus e para todos aqueles seus convidados na sua casa, lá em Lucas 19, versículo 10, Jesus faz uma declaração muito importante, quando ele diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu e você estávamos perdidos, mas Jesus veio nos salvar. Nós éramos como ovelhas sem pastor, mas hoje nós somos adotados por Deus como filhos. Entenda que Jesus veio nos salvar e levar de volta aos braços do Pai. Não faz sentido, depois de todo esse sacrifício que Jesus fez, toda aquela dor, toda aquela humilhação, vivermos em rebeldia como o filho pródigo do nosso texto de hoje. Dê um basta e ouça a voz do Mestre. Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquelas pessoas, acredito eu, que quando viram Jesus naquele monte falando as bem-aventuranças, sentiram uma grande alegria, um conforto em seus corações em saber que ali estava a salvação para suas almas. Nós também, quando lemos a palavra de Deus, encontramos nela um refúgio, uma alegria, porque ali contém a esperança e contém as promessas de vida que Jesus nos dá. Como esse texto, muitas vezes vivemos aflitos, começamos um dia como esse, numa segunda-feira, cheio de aflição, preocupação. Mas Jesus está falando para nós hoje: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Está na hora de dar um basta nessas preocupações da vida. Está na hora de relaxar um pouco, confiantes nas promessas do Senhor. Vamos tomar sobre nós o jugo e aprender de Jesus, pois sabemos que Ele é manso e humilde de coração, pois vimos que Ele foi crucificado naquela cruz e não condenou aquelas pessoas, mas pediu perdão a Deus por elas. Quando Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. E realmente não sabiam, pois eles estavam crucificando o Filho de Deus. E hoje eu e você, depois de conhecermos toda essa história, de termos vivido e termos experimentado os milagres de Jesus em nossas vidas, nós podemos hoje ser gratos a Jesus por tudo que Ele fez por nós. Por Ele ter nos dado a oportunidade de nos reunir como família e podermos voltar novamente ao lar. O lar que o Senhor nos deu no início, quando criou todas as coisas. Pois Deus fez o paraíso para que pudéssemos morar lá com Ele e viver em harmonia, em comunhão com Ele. Você tem se preparado para esse grande encontro? Pois Jesus, que um dia veio a esse mundo, morreu naquela cruz com tanta humilhação, derramou seu sangue, no terceiro dia Ele ressuscitou. E depois da sua ressurreição, subiu aos céus. Depois que Deus deu toda a autoridade no céu e na terra para Ele, Ele está assentado à direita de Deus. E em breve, meus irmãos, Ele estará voltando para nos buscar, para estarmos com Ele na eternidade. Pois esse é um momento de alegria, é o momento de nós refletirmos na palavra de Deus e lembrar daquele filho que um dia foi rebelde e pediu toda a herança do seu pai para gastar em seus prazeres. Vamos aprender com a palavra de Deus e ver que no Senhor nós podemos todas as coisas. No Senhor podemos estar completos, pois nele temos não só uma vida de qualidade nesse mundo, mas também podemos contar com a eternidade na sua presença.
Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nessa manhã, nos dando o conforto e a sabedoria que precisamos para viver em um lar seguro. Pai de amor, nós estamos aqui mais uma vez para te agradecer pelo esse dia, pela vida, pela proteção que o Senhor tem nos dado, pela tua palavra, por teu filho Jesus ter morrido naquela cruz, ter esse presente tão grande que foi o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com o Senhor. Nós queremos ser gratos a Ti, queremos declarar o nosso louvor, nossa adoração ao Senhor, porque nós não somos nada sem Ti. Nós agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos dá a oportunidade de nos arrepender. E a Tua palavra diz que o Senhor riscará todo o pecado, toda essa culpa de nós quando nós nos entregamos ao Senhor através do Teu Filho Jesus. Nos perdoa, Senhor, pela nossa fraqueza, pela nossa ignorância, que muitas vezes estávamos como aquele filho pródigo, cegos nos nossos olhos espirituais, mas Teu Filho Jesus abriu para que nós pudéssemos ver a luz do Evangelho, pudéssemos ver a Tua glória. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para Te agradecer pelo perdão dos nossos pecados, pelo Senhor nos aceitar novamente a morar contigo no céu. Nos ajuda nessas decisões diárias da nossa vida para vivermos cada dia mais procurando estar contigo. E também não ficarmos parados, mas que o Senhor nos dê a oportunidade de levar esse evangelho, de testemunhar do Teu Filho Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. Eu te agradeço pelo Teu amor, por tudo, Pai. Em nome de Teu Filho amado Jesus é que nós oramos. Nós buscamos ansiosamente estar contigo no céu um dia. Eu costumo aprender as lições que a vida tem para mim, pois não há amanhã sem ontem, pois não há ilusão que dure pra sempre. Sempre acaba a festa, sempre cai o pano, o show já termina. Por isso eu quero algo melhor, bem mais que o aplauso e o suor. Eu quero pegar esse trem que vai para a casa do rei. Do Pai de amor, me leva pra casa, me leva pra casa. Por isso eu quero algo melhor, bem mais que o aplauso e o suor. Eu quero pegar esse trem que vai para a casa do rei, do Pai de amor. Me leva pra casa, me leva pra casa. Já posso escutar